Olá a todas e a todos vocês, né? Sejam todos bem-vindos então a mais uma videoaula, né, da disciplina de Termodinâmica, tá, do semestre de 2020.2, tá, para os cursos de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia e Química Ambiental. Tá, certo? Lembrando que essa aqui seria a gravação correspondente à aula que seria dada para vocês na quinta-feira dessa semana, né? Tá certo? Bom, tá certo? Que é continuando ainda falando sobre o capítulo 18, que é sobre os conceitos de temperatura, calor, tá? E a primeira lei da termodinâmica. Tá? Bom, então, só relembrando da primeira videoaula dessa semana, tá? Que a gente começou a falar sobre o assunto da termodinâmica, tá? De fato aqui na disciplina, tá? Tá certo? E falou da introdução geral à disciplina de termodinâmica, tá? Que em geral estuda descreve, né, um sistema pelos grandezas macroscópicas, pressão, volume e temperatura, tá certo? Bom, tá? E a gente passou os detalhes do conceito de temperatura, tá certo? E também falou da lei mais básica das leis da termodinâmica, que é a lei zero da termodinâmica, tá certo? E dali a gente definiu então também, né, as formas de medir temperatura, a gente chegou nas escalas de temperatura em Kelvin, em Celsius e Fahrenheit, né? Certo? E também sobre o fenômeno de dilatação térmica. Tá? Então foi isso que a gente falou na primeira videoaula dessa semana. Tá? Então nessa videoaula de hoje a gente vai continuar abordando então, esses tópicos do capítulo 18, tá? Agora falando sobre o conceito de calor. Tá? Bom, que a gente já tinha até falado um pouco, né, formalmente na aula anterior, tá? Já tinha indicado que quando você tem troca de calor, você tem uma mudança de temperatura de um dado sistema, tá bom? Tá certo? E quando as temperaturas são iguais, para de ter troca de calor. Tá? Então, esse é um fenômeno que já era observado empiricamente, tá? Mas sem entender o que era exatamente esse calor. Tá? Bom? Aí, antigamente, o pessoal interpretava esse calor que era trocado entre os corpos como se fosse um fluido incompressível, tá? E também se diria invisível, né? Que teria dentro dos corpos, tá certo? E teria essa propriedade de escoar, né, do corpo mais quente para o corpo mais frio. Tá? Então, essa é a interpretação que se tinha antigamente sobre calor. Tá? Aí, esse fluido incompressível era o que chamava de calórico. Tá? Bom, tá certo? Mas assim como acontece na evolução, né, das visões da ciência, como aconteceu lá nas nossas primeiras aulas, que foi da evolução do sistema solar, né, da visão do sistema solar, que foi aperfeiçoando ao longo dos séculos, né, através de discussões entre filósofos e cientistas, né, de forma séria e responsável. Tá? Aí aconteceu esse mesmo processo com a visão sobre calor. Tá? Aí foi com o tempo que eles resolveram abandonar essa visão do calor como de um fluido invisível, incompressível. Tá? Agora passou a interpretar ele numa versão um pouco mais próxima da realidade, que seria interpretar ele como se fosse um movimento de vibração das partículas do corpo, tá? Que estaria associado ao calor. Tá? Mas isso está quase lá. Ainda não é exatamente correto, porque a vibração das partículas do corpo, agora já foi lá na introdução da aula passada, isso não está associado ao calor. Na verdade, está associado ao conceito de temperatura. Tá? Bom, tá certo? Então ainda não estava lá, mas você percebe que já estava perto, né? Tá certo, tá bom? Porque, como falando, calor na verdade é uma coisa que era trocada, que muda a temperatura. Tá? O que é trocado muda o movimento de vibração das partículas do corpo. Tá? Então é que se aperfeiçoa um pouco mais, tá? Por exemplo, lembrando lá a mecânica, por exemplo, que é falando aqui da casa da aula, lembrando que, né, algo que afeta, né, o movimento das partículas é o conceito de trabalho. Né? Se aplica o trabalho, tem uma mudança na energia cinética, por exemplo. Tá? Certo? Bom, ou conservação de energia, você tem troca lá de uma perda de energia cinética que é convertida em uma energia potencial. Né? E assim por diante. Tá? Então foi assim que as pessoas que estavam pesquisando na época foram notando que na verdade o calor, tá? Na verdade é um tipo de energia. Tá? Então, assim como você tem energia cinética, energia potencial elástica, energia potencial gravitacional, tá? Aí o calor também seria uma forma de energia que está sendo trocada. Tá? Então, o calor seria a energia que é transferida, tá?
devido, através da fronteira entre o sistema e o ambiente em volta dele, né, ou de um outro sistema, devido à diferença de temperatura. Tá? Parece que é a visão atual de calor como troca de energia. Tá? No caso, seria uma troca de uma energia térmica. Né? Tá bom? Certo? Isso que agora é a visão mais atual que a gente tem de calor. Tá? Bom, certo? Bom, isso é uma coisa que foi notada, né, por meio de experimentos também. Tá? Eles perceberam experimentos que, né, percebeu que pela realização do trabalho se conseguia provocar a mudança de temperatura de um líquido, por exemplo. Tá? Conhecido como experimento de Joule-Thomson. Tá? Certo? Bom, experimento de Joule, na verdade. Tá? Que fez essa associação. Tá? Certo? Então você tem lá um trabalho que está em Joule, tá? E está sendo convertido em calor, podia ser associado com calor que mudava a temperatura de um líquido. Né? Tá certo? Aí daí que você tem de vez a comprovação de que calor na verdade é uma transferência de energia. Né? Bom, tá certo? E para essa transferência de energia, então na forma de calor, tá certo? Que tem a conversão de sinais que a gente vai adotar nessa disciplina. Tá? Vamos considerar a situação que você tem um sistema, tá certo? Que está aqui nessa fronteira em azul, né? Tá certo? E em volta dele você tem um ambiente, né? Tá certo? E esse primeiro caso seria o caso que o sistema está uma temperatura mais alta, o sistema aqui está uma temperatura mais alta comparado com o ambiente em volta dele. Tá? Então, nesse caso aqui, o calor então ele vai do lado mais quente para o lado mais frio. Tá? Então, aqui seria a situação que você tem aqui, ó, né, que o sistema está perdendo calor para o ambiente do lado de fora. Bom, tá certo? Essa é a situação que a temperatura do sistema é maior que a temperatura do ambiente em volta dele. Bom, certo? Então, essa situação que o sistema está perdendo calor para o lado de fora, que a gente convenciona como uma troca de calor negativa. Tá? Bom, certo? Outra situação que vocês podem ter. Você pode ter situação, vocês já viram lá no início da aula passada, que é o equilíbrio térmico. É a situação que o sistema, né, bom, ele está na mesma temperatura do ambiente em volta dele. Tá? Bom, a temperatura do sistema é igual à temperatura do ambiente. Tá? Aí, como as temperaturas são iguais, então não tem troca de calor. Tá? Então, a situação que não tem a troca de calor, então o calor trocado é zero. Né? Bom, e por último, né, você tem o caso, o inverso do primeiro caso, que é a situação que a temperatura do sistema ele é menor que a temperatura do ambiente. Tá? Então aqui é a situação que o ambiente está mais frio, tá? Comparado com o ambiente do lado de fora. Tá? O ambiente do lado de fora, tá bom? Tá certo? Como eu falei antes, o calor trocado ele vai do lado quente para o lado frio. Tá? Então seria essa seta indicando aqui que o calor, nesse caso, ele está vindo do lado de fora para dentro do sistema. Tá? Então essa aqui é a situação que o sistema está recebendo calor. Tá? É a situação que a gente convenciona que o calor trocado ele tem sinal positivo. Tá? Bom. Certo? Então essa aqui é uma transferência de energia que tem então por diferença de temperatura. Tá? Então, em geral, quando você tem uma diferença de temperatura, né? Tá bom? Entre dois corpos, ou sistema com ambiente, então a situação que você tem essa troca de energia na forma de calor. Tá? Bom, tá certo? Mas dentro da termodinâmica, você vai encontrar outras formas também de trocar energia. Tá certo? Bom, então você tem que dentro da termodinâmica, você tem que a transferência de energia tá, também pode ser realizado tá, por um trabalho, tá, ou pelo trabalho de uma força. Tá? Ou uma força externa, ou uma força de alguém de dentro do sistema. Tá? Certo? Aquele sistema que a gente está estudando. Tá? Certo? Bom. Que é a realização então, de um trabalho. Tá? Então, as principais trocas de energia que são vistas nessa disciplina de termodinâmica, ou vai ser então troca de energia na forma de calor, ou troca de energia na forma de trabalho. Realização de um trabalho. Tá? Bom. Certo? E por ter essa associação então, entre calor e energia, tá certo? A princípio eu poderia expressar esse calor em função de joules. Tá certo?
Mas como você teve essa definição separada de calor, que a pessoa não sabia que o calor era uma forma de energia, tá? Então o calor trocado ele tinha uma unidade própria, né, que é conhecida como caloria, né, que é usada pela sigla Cal, né, CAL, né, tá certo? E como o próprio o nome fala, era uma unidade que era associada àquela visão que você tinha do calor como fluido, tá? Que falava que era o calórico, né? Essa caloria seria como se fosse algo indicando em quantidades de calórico, tá? Então essa que é a versão inicial que eu tinha da unidade de calor, tá? E é claro, quando eles descobriram a associação de calor com energia, tá? Fizeram aquele experimento que eu falei de associar o trabalho realizado com uma mudança de temperatura de um corpo, tá? Aí que eles conseguiram fazer essa associação, que na verdade uma caloria corresponde a uma troca de energia de 4,186 joules, tá? Então, dessa forma que o calor trocado ele pode ser expresso em função de joules também, né? Certo? Mas como a caloria, que é a novata aqui da vez, tá? Que é a nova unidade que está sendo apresentada, tá? Então vamos passar a definição dessa caloria, tá? Aí caloria, basicamente, ela pega, então, essencialmente a energia necessária, tá? Na forma de calor, tá? Para pegar 1 grama de água e aquecer ela de 14,5 graus Celsius para 15,5 graus Celsius, tá? Bom, tá certo? Então, caloria seria essa situação. Caloria, então, provoca, então, né, na nossa faixa do cotidiano, nas faixas que eu estou falando, ele pega, então, 1 grama de água e aquece a água aproximadamente em 1 grau Celsius, tá? Tá certo? Só que aqui tem que ser específico, variação de 1 grau Celsius, pegando certinho de 14,5 para 15,5 graus Celsius, tá? Bom, a necessidade que surge porque, né, essa quantidade de energia para aquecer 1 grama de água, infelizmente ela muda de acordo com a temperatura da água. A gente está sendo específico, tá? Mas para a situação da temperatura ambiente, a que a gente já está acostumado, tá? A atmosfera à nossa volta, tá? Aí é uma aproximação boa mesmo, considerar que uma caloria pega 1 grama de água e aquece em 1 grau Celsius, tá? Mas é uma aproximação, tá? Rigorosamente com água em temperaturas diferentes também muda a energia necessária para aquecer 1 grau Celsius, né? Certo? Isso que eu falei aqui é parte dessas observações. Todo calor trocado, em geral, vai ter umas exceções, tá? Ele leva à variação de temperatura, tá? Então vamos ver essas relações, né, de calor com variação de temperatura, tá? Aí uma primeira versão dessa relação, tá, é quando deixa aqui, né, o calor em função de uma grandeza que é conhecida como capacidade térmica, tá? Então quando você tem a quantidade de calor necessária para pegar um corpo e variar a temperatura dele em ΔT, tá pondo aqui certinho, né? Bom, e aqui esquece porque isso aqui está, opa, foi um problema na conversão do slide. O ΔT, não sei porque saltou aqui para a direita, tá? Bom, então, a quantidade de calor para pegar um corpo e mudar a temperatura dele em ΔT, ele pode ser escrito nessa forma aqui. O calor é igual a capacidade térmica vezes variação de temperatura, tá? Certo? E a capacidade térmica é um parâmetro que depende lá do corpo, do tipo de sistema que a gente está trabalhando, tá? Certo? E além de expressar, né, a quantidade de calor em função de capacidade térmica, a outra forma de expressar o calor trocado com variação de temperatura é deixar em função da massa do corpo, tá? Bom, aí você tem que calor é igual a massa, tá, vezes calor específico, tá? Um parâmetro depende do material do corpo, vezes variação de temperatura, tá? Então essas são as duas formas mais básicas de expressar calor com a variação de temperatura que ele mesmo provoca, tá? Bom, certo? Quanto à questão da unidade desses parâmetros, tá? É só isolar o parâmetro em cada uma delas, por exemplo, esse C, ou capacidade térmica C, tá? É só isolar esse C grande, passa o ΔT dividindo, aí do outro lado você fica então um resultado que depende então de calor por variação de temperatura. No sistema internacional, você tem então calor em função de Joule, tá? E variação de temperatura vai estar em função de Kelvin, tá? Certo? Então, essa é a unidade de capacidade térmica. Aí faz essa mesma brincadeira na expressão com calor específico, tá? Isola tá? Esse parâmetro Czinho de calor específico, aí passa tudo dividindo. Aí dá para ver que em termos de unidade que calor específico ele é igual a Joule por quilograma vezes Kelvin, tá? Certo? Bom.
E lembrando, o calor específico ele só depende do material que forma o corpo, tá? Certo? Que aí você tem uma tabela aqui lá direito, por exemplo, indicando alguns valores desse calor específico, tá? Bom, indicando aqui, por exemplo, tem joule por quilograma vezes Kelvin, tá? Você tem, por exemplo, prata, por exemplo, que tem calor específico de 236, né? Joule por quilograma vezes Kelvin, tá? Tem, por exemplo, o gelo, por exemplo, né? Tá bom? Que é 2.220 joule por quilograma vezes Kelvin, tá? Tá certo? E a água, por exemplo, a água doce, que é calor específico aqui de 4.180 joules por quilograma vezes Kelvin, tá? Bom, certo? Isso deixando em função de joule e em função de quilograma, tá? Aí outra forma de expressar esse calor específico, tá, é deixar, ao invés de deixar em função de joule, deixar em função de caloria, tá? Aí nesse caso é mais conveniente usar, então, aqui, né? Calor específico como caloria em função de grama vezes Kelvin, tá? Ao invés de usar quilograma, tá? Bom, isso pelas conveniências da definição da quantidade de caloria, tá? Porque deixando em função das unidades, você tem aqui a água, por exemplo, que é o nosso primeiro exemplo ali de baixo, tá? Ela teria um calor de exatamente 1, né, que é 1 caloria por grama vezes Kelvin, né? Bom, tá certo? E você tem lá os outros calores específicos também, deixa em função de caloria. Tem aqui gelo, passa a ser 0,530, né? É calorias por grama vezes Kelvin, ou a prata, que é 0,0564 calorias por grama vezes Kelvin, tá? Bom, e o fato da água, que foi o primeiro que a gente tratou lá embaixo, né? Ser exatamente 1 caloria por grama vezes Kelvin, tá? É aquela definição que a gente passou na última página. Caloria, o que é? O calor necessário para pegar, né? Que caloria, né? Aqui em cima da tabela, caloria, né? É a quantidade de calor necessária para pegar 1 grama, né, de água e aquecer ela em 1 Kelvin, tá? Por isso que vem essa unidade aqui, né? Conveniência desse tipo de unidade, tá? Certo? Bom, então você tem esses parâmetros, tá? Calcula calor em função de capacidade térmica, ou calor trocado em função de calor específico, tá? E qual que é a diferença desses dois casos? Tá? A diferença essencialmente, tá? É porque, por exemplo, vou pegar uma caso de baixo que é mais fácil. E essa expressão em função, né, de calor específico em massa, tá? Ela é ideal, na verdade, quando você tem um corpo que é formado apenas por um tipo de material. Tá? Você vê lá, calor específico depende só do tipo de material. Tá? Se ele é todo de chumbo, se ele é todo de prata, se ele é todo de gelo, ou se é todo de água doce, tá? Assim por diante. Tá bom? Tá certo? Então, essa que é a vantagem de usar calor específico. Tá? Bom, você precisa saber a massa, tá? E o calor específico, se é um material puro e conhecido, ele vai ter lá um valor tabelado. Tá? Então, essa que é a vantagem da segunda expressão. Tá? Qual que é a vantagem da primeira expressão, em função de capacidade térmica? Tá? Primeira expressão em função de capacidade térmica. Tá? Essa expressão é ideal para situações que você não tem lá um material formado por um tipo de corpo, por exemplo. Tá? Você pode ter lá uma caneca formada de prata e zinco, por exemplo, né? Tá certo? Que é uma mistura ali que pode fazer, né? Tá certo? Bom, né? E então você não vai ter logo de cara o valor do calor específico, tá? Porque não é só um tipo de material, tá? Aí nessas situações aí você vai a medida empírica mesmo, tá? Pegaria essa caneca que eu falei que eu não sei nada sobre ele, tá? Ou sabe do que ele é formado por mais de material, tá? E faz a experiência. Você joga lá uma quantidade de calor específico, vê a variação de temperatura que provoca, tá? Aí você tem a forma de obter experimentalmente o valor dessa capacidade térmica, tá? Bom, essa capacidade térmica ser grande aqui, tá? Certo? Bom, então, em geral, uma coisa que você tem que medir, tá? Diretamente, tá? Para saber o valor desse ser grande, tá? Ou, se for um material fabricado, tá? Você tem lá, gerar o dado do fabricante, vai trabalhar em situações desse tipo, tá? Bom, tá certo? Aí depois que o fabricante vai formar assim, um Becker, por exemplo, em um laboratório, ele tem uma capacidade térmica de 7 joules por Kelvin, por exemplo, né? Certo? Aí você trabalha com 7 joules por Kelvin nas expressões, né? Certo? Então essa que é a vantagem quando você usa em capacidade térmica. Essa aqui é uma citação, então aqui, vantagem, funciona até mesmo com material não puro, tá? Mas para isso acontecer, tá bom? Em geral, é você mesmo que tem que obter a expressão dessa capacidade térmica, ou por meio de experimento, tá? Ou meio de, né,
fazer um treino aí, talvez uma conta que indique, né, o valor dessa capacidade térmica, tá bom? Certo? Então essas são as duas formas básicas de calcular então, né, o calor associado com a variação de temperatura que ele mesmo provoca no corpo, né? Certo? Bom, mas aqui tem um problema nessas expressões, tá? Que justamente no caso desse calor específico, tá? Que por tabela acaba influenciando no valor do C grande, tá? Bom, que é que quando você olha na tabela e vê os valores de calor específico, tá? Certo? Você tem essa informação a mais aqui, ó, tá? No título, na parte de descrição da tabela, tá? Que é falando aqui que esses valores da tabela numéricos, eles são o que? O calor específico a temperatura ambiente. Bom, certo? Por que que vem esse aviso? Vem esse aviso porque o nosso calor específico, infelizmente, ele depende da temperatura também, né? Certo? Bom, então essa aqui é uma situação que aparece, né, para esse tipo de situação, né? Certo? Bom, então nesse caso aqui, que você tem calor específico que muda com a temperatura, tá? Então não dá mais para calcular como MC vezes ΔT, né? Porque a temperatura está mudando ao longo do processo, né? Certo? Bom, né? Então tem que saber uma forma de calcular o calor quando você tem calor específico mudando com a temperatura, né? Bom, então para calcular o calor recebido nesse tipo de situação, tá, a gente vai fazer aquela brincadeira do cálculo diferencial, tá? Então com o calor específico mudando, eu não posso usar direto essa expressão com ΔT, tá? Expressão usando ΔT aqui, tá? Bom, mas eu posso fazer a brincadeira considerando uma variação dt, de temperatura muito pequenininha, tá? Bom, aí eu posso usar essa expressão de cima, falar que calor é igual a M vezes o calor específico, tá? Vezes a variaçãozinha de temperatura dt, tá? Certo? Bom, mas isso é só o calor só numa variaçãozinha dt, tá? Aí se eu quero essa calor recebido numa variação de temperatura grande, tá? Aí eu tenho que pegar o quê? Você pega lá a variação total de temperatura, separa em várias variaçãozinhas de temperatura dt, tá? E em cada uma delas se soma o calor recebido, o calor trocado, pode ser positivo ou negativo, né? Bom, certo? Bom, tá? Então pega essa expressão, tá? Calcula o calor para uma variaçãozinha dt pequenininha, tá? Vai ficar dq igual a mc vezes dt, né? Certo? Bom, isso não dá em nada, tá? Aí, tá bom? Tá certo? Aí pega essa variaçãozinha de calor dq, para pegar uma variação grande de temperatura, você soma essas expressões do dq para cada variaçãozinha de temperatura, até fechar desde temperatura inicial para a temperatura final, tá? Só que somar pedaços diferenciais vira integral, que é essa integral aqui, então, para calcular o calor para o caso geral, tá? Tá certo? Então, pegando essa expressão e integrando, tá? Você vai ter que o calor recebido trocado pelo corpo é igual a massa, tá? Vezes a integral, desde uma temperatura inicial para a temperatura final, tá? Vezes calor específico vezes dt. Tá? Lembrando que seria algo nesse sentido aqui, ó, tá? Integral de I para F. Tá? Tá certo? Bom, da integral do calor específico, como falei especificando, já tinha especificado antes, que é o caso que o calor específico depende da temperatura, tá? Vezes a diferencial de temperatura, pega em função de dt. Tá? Bom, certo? E aqui seria a integral desde o estado inicial até o estado final. Tá? Integral desde uma temperatura inicial até uma temperatura final. Então, eu vou escrever certinho aqui também. Tá? Vai desde uma temperatura inicial. Opa, dt aqui, né? Desde uma temperatura inicial até uma temperatura final. Tá? Então, essa expressão com a integral, tá, para o cálculo então, do calor, quando você tem calor específico mudando com a temperatura. Tá? Em geral, isso acontece tá, porque é para situações que tem uma variação de temperatura grande. Tá? Quando você tem uma variação de temperatura muito pequena, tá? Bom, seja lá em torno da temperatura ambiente, no caso da tabela que está indicando os valores de calor específico do lado, tá? Tá bom? Foi a temperatura em torno da temperatura ambiente, tá? Aí você não tem chance desse calor específico mudar muito com a temperatura. Por isso que é a situação que você pode trabalhar com Czinho constante, que seria aquelas expressões de cima, tá? Tá certo? Mas se eu pegar uma variação de temperatura grande no dado corpo,
tá? Aí você tem que calcular por essa integral, onde tem que ser fornecido, ou você tem que descobrir como que é a expressão desse Czinho de T, tá? Do calor específico sobre a temperatura, tá? Aí vai depender das circunstâncias. Pode ter um problema, por exemplo, coloca esse calor específico como 2 vezes t quadrado, tá? Aí você substitui dentro desse calor específico 2 vezes t quadrado e faz a integral. Bom, certo? E nesse tópico, um outro tipo de calor específico que eu queria introduzir para vocês é o calor específico molar, tá? O calor específico molar, tá? Tá certo? Que ele funciona da seguinte forma: toda vez que eu quiser pegar o calor específico, em vez de deixar em função de grama ou quilograma, tá? deixar em função do mol, tá? Isso que chama de calor específico molar, tá bom? Aí, na tabela seria essa última coluna aqui, ó, calor específico molar, tá? Onde está indicado aqui também, ó, você tem aqui, ó, né? Embaixo aqui, ó, tá? A unidade dele que é em joule por mol vezes Kelvin, tá vendo? Então não é que nem os outros casos que ficava joule por quilograma vezes Kelvin. É joule por mol vezes Kelvin, tá? E tem alguns valores aqui indicados aqui, tá? Não vou repetir de novo, senão a gente vai tomar muito tempo, tá? Tudo isso aqui está em joule por mol vezes Kelvin, tá? Bom, certo? E, né, essa conversão de mol para grama ou para quilograma, tá? Ela funciona basicamente da seguinte forma: para quem já é craque em química já viu essa definição, provavelmente, tá? Mas o mol, na verdade, ele não é exatamente uma massa do material. Tá? Na verdade, é uma contagem da quantidade de moléculas ou átomos que formam esse material. Tá? Tá certo? Então, vai ter vezes que essa massa, a quantidade de matéria, é melhor indicar em mol. Tá? Onde o mol, tá, ele corresponde à contagem de 6,02 vezes 10 a 23 unidades elementares que formam o corpo. Tá? Tá certo? Aqui podia pegar, por exemplo, um mol de nitrogênio, por exemplo. Tá? Bom, um mol de nitrogênio, tá? De N2 aqui. Tá? Bom. Aí, como seria o tratamento nesse caso? Então, lembra, esse mol ele faz contagem de átomos e moléculas que formam material. Então, o nitrogênio formado por moléculas de N2, tá? Que eu indiquei ali, acho que está muito apertado, né? Por moléculas de N2, tá? Tá certo? Aí, se um mol de N2 vai corresponder então, a 0,02 vezes 10 a 23 unidades que formam o nitrogênio. De novo, são as moléculas de N2. Tá? Então, essa aqui está fazendo uma contagem de 6,02 vezes 10 a 23, tá? Moléculas de N2. Nitrogênio. Tá? Tá certo? Aí, para converter isso em grama, então você teria que saber a massa de cada molécula de N2. Tá? Que é pegar a massa de cada molécula de N2, multiplica pelo número de moléculas, que está em 1 mol. Tá? Aí você vai ter a conversão disso aqui para grama ou quilograma. Tá? Vou deixar indicado o grama aqui. Tá? Bom, por exemplo, aí você vai corresponder a uma quantidade em grama. Tá? Bom, aí essa quantidade depende da massa das moléculas. Tá? Tá certo? Por isso que tá bom. Então, por isso que você para essas citações você usa em mols, tá? Que em geral isso é utilizado para gases, por isso que eu pus aqui com N2, por exemplo. Tá? Certo? Por que você tem que usar isso aqui em gases? Tá? Porque se eu fosse tentar usar alguma das outras unidades, por exemplo, em função de grama ou quilograma, tá? Tá certo? É difícil o processo de você pegar um gás e conseguir medir a massa dele, ou pesar a massa dele, tá? Porque ele não faz força sobre o solo, tá? Fica essencialmente flutuando ou se espalhando numa câmara, tá? Tá certo? Bom, então, por essa razão que se faz necessário trabalhar por mol, que como o mol é contagem de moléculas ou átomos que formam o gás, tá? Então é uma grandeza, um tipo de unidade que indica então a quantidade de gás que está no recipiente, tá? Bom, tá certo? E é assim que você tem essa relação então do calor específico em função de mol. Então é um tipo de unidade que é ideal para utilizar principalmente em gases, tá? Bom, você não tem como pesar numa balança, tá? Mas ele tem as propriedades lá né? Tá bom? Certo? Ele vai ter as propriedades lá do gás, né? Tá certo? Vai mudar de acordo com esse calor específico molar, tá?
Aí, nesse caso aqui, tá? Com calor específico molar, tá? Vou deixar indicado no cantinho aqui, tá? Aí você tem que calor trocado, vai causar uma variação de temperatura T, é igual a Nzinho, onde Nzinho é número de mols, tá? Vezes calor específico, vezes variação de temperatura, né? Certo? Essa expressão que você usa para calcular calor em função da variação de temperatura quando você está em mols, né? É como é uma contagem de mols, tá? Aí para calcular o calor você pega essa expressão com o número de mols também, tá? Bom, então essas são basicamente todas as expressões para trabalhar então com calor, tá? Que provoca variação de temperatura, tá? Mas não são todos os casos de troca de calor que vai ter uma situação como essa, tá? Mas a gente vai falar disso mais para frente, tá? Bom, então daqui vamos seguir um pouco mais em frente, né? Trabalhar com esse exemplo, né? Do calor latente, né? Bom, certo? Aí o calor latente é uma situação, né, que é o seguinte, que é um tipo de calor que é trocado que não provoca mudança de temperatura do corpo, tá? E aí vem a questão, mas se esse calor que está sendo trocado, esse energia trocado, não está sendo usado para, né, certo? Bom, fazer mudança de temperatura, tá? Ele está tendo uma outra função no corpo, tá? E o que se percebeu é que esse calor, quando você usa o calor de transformação, né, na verdade, não é calor de transformação, tá? Tá certo? Aí é o tipo de calor, então, que é usado para fazer a mudança no estado da matéria, tá? Tá certo? Lembra que os estados da matéria, você tem um estado sólido, tá? Falando lá antes dos estados da matéria. Bom, tá certo? O estado líquido e estado gasoso, tá? Tá bom? E o calor de transformação, ou seja, o calor que não permite mudança de temperatura no corpo, é a situação que o calor trocado, ao invés de mudar a temperatura de um corpo, ele está sendo usado para mudar o estado da matéria, tá? Tá certo? Então, basicamente, montando o diagrama seria o seguinte, você teria aqui, né? Essa distribuição aqui, vou pôr aqui de sólido, tá? Aí tem o estado líquido, né? Aí tem o estado líquido. E tem o estado gasoso, tá? Certo? Então são basicamente os três estados da matéria, sólido, líquido e gasoso, tá? Bom, tá certo? Aí suponha que a gente comece com o estado sólido, por exemplo, daí vai aquecendo o corpo, tá? Bom, tá certo? Então no começo, tá? Quando começa a aquecer o corpo, tá? Começa a aquecer o corpo, tá? Aí é a fase que a troca de calor está mudando a temperatura do corpo, ou seja, a temperatura está subindo, tá? Tá certo? Isso quando está no mesmo estado sólido, tá? Aí vai ter a transição, se eu aquecer demais, vai ter um momento que esse corpo sólido vai derreter, tá? E vai entrar no estado líquido, tá? Essa é a situação, tá? Vai do estado sólido para o estado líquido, tá? Tá certo? Bom, tá? E qual que é a diferença desses dois casos? Lembra que para o estado sólido, que é um tipo de estado da matéria, que os átomos e moléculas estão bem definidas, né? Posições bem definidas, tá? Então aqui é o caso que, para o estado sólido, você tem que os átomos e moléculas formam uma estrutura rígida, tá? E para o estado líquido significa o quê? Significa que eu estou saindo dessa situação com átomos e moléculas formando uma estrutura rígida, tá? Mas agora eles ficam um pouco mais livres de se mover, em vez de ficar preso no sólido, tá? Essa aqui é a situação, então, tá? No estado líquido, são a situação que átomos e moléculas, tá? Possuem maior energia e maior mobilidade, né? Bom, certo? Esse estado líquido. Então, o que está acontecendo nesse caso aqui? Então, do estado sólido para o estado líquido, a situação que as moléculas estão praticamente paradas, por inércia lá do... Bom, né? Então, a situação aqui que as moléculas elas começam paradas naquela estrutura do estado sólido, tá?
Mas quando vai para o estado líquido, as moléculas elas ficam se movendo mais livremente, tá? Mas ainda se movem em aglomerados. Tá? É a situação que acontece do estado sólido para o estado líquido. Tá? Bom. Mas o que acontece nessa transição também? Então significa que os átomos moléculas do corpo que estavam rígidas na estrutura do sólido, mas ganham energia suficiente para agora se mover em aglomerações, então a situação que o corpo está recebendo energia. Tá? Bom, então esse processo de sólido para líquido, tá? Então no caso você tem então, uma troca de calor positiva, tá? Troca de calor positiva, tá? Tá certo? Bom. E a essa mudança de estado, de sólido para líquido, tá? Bom. Certo? Sólido para líquido, tá? É o que a gente chama de processo de fusão, tá? De sólido para líquido, tá? Você conhece como fusão, tá? Então é quando você tem uma troca de calor positiva. Então, o sistema está recebendo calor para as moléculas que estavam rígidas, tá? Elas passarem a ficar como, né? Ficar mais livre para se mover, ainda na forma de aglomerados. Então esse que é o processo de fusão. Tá? Bom, tá certo? E supõe que você continue aquecendo o corpo. Tá? Aí se você continuar aquecendo o corpo, aí vai ter um momento então que essas moléculas que estavam se movendo na forma de aglomerados, ela vai receber tanta energia, tá? Que aí as moléculas, em vez de ficar no formato de, né, de aglomerados, eles vão começar a se separar, tá? Tá certo? E vão começar a ficar mais livres de se mover, né? Tá certo? Então essa aí seria aquela situação, né, que as moléculas elas começam de aglomerados, mas dá mais energia, elas começam a ficar totalmente livres, tá? Elas nem interagem mais entre si, tá? Certo? Essa que acontece indo do estado líquido para o estado gasoso, tá? Bom, então aqui é a situação então que você está, né, que é outro processo, né, que é de líquido para gás, é o processo de, né, vaporização, né? Vaporização. Tá? Bom. Vou pôr mais afastado para ficar certinho com a fusão lá embaixo. Tá? Então esse aqui é o processo de vaporização. Tá? Tá? Que é a situação que ainda continua o nosso corpo lá no sistema recebendo calor. Tem que receber calor para as moléculas que antes estavam no formato de aglomerados, aí recebe tanta energia que elas se separam ainda mais, tá? E formam as moléculas de um gás. Tá bom? Então essa que é a mudança de fase, fazendo aquecimento, tá, do corpo. Tá? Onde vai do sólido para o líquido e para o gasoso. Tá? Bom, e lembre que essas trocas de calor aqui que eu estou indicando é apenas na transição de fase. Tá? Tanto embaixo quanto aqui. Tá? Certo? Tá? Então ainda é sistema isolado. Né? Certo? Mas vamos fazer agora o caminho inverso. Em vez de ficar parar de ficar aquecendo o corpo, vou ficar, tá, resfriando ele. Tá? Bom, aí o que vai acontecer? Tá? Então está fazendo o caminho de volta, tá? Do gasoso para o líquido. Né? Deixa eu voltar a marcar para outra cor. Tá? De gasoso para líquido, fazendo esse caminho aqui. Tá? Bom, tá certo? E tem que ser nesse sentido a troca de energia, porque aí o que acontece? Aí você tem que né, a pessoa que está lá, né? Bom, tá certo? Você tem a situação que os gases no começo estavam totalmente livres para se mover, mas eu vou esfriando, 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 até entrar no estado líquido, que é o quê? Que é a situação que as moléculas voltam a se fechar em aglomerados. Tá? Então, para sair de uma situação que estava se movendo livremente, uma situação que fica preso, né? Bom, certo? Bom, certo? As moléculas estavam livres, mas vai tirando energia, elas começam a formar aglomerados com menos mobilidade, tá? Então é a situação que o sistema está perdendo calor, tá? Calor negativo, tá? Tá certo? Que eu estou tirando calor, então elas vão perder, as moléculas do gás perdem energia, tá? Ficam menos livres para se mover,
forma os aglomerados do estado líquido, tá? Aí do estado líquido, se eu continuar resfriando ele, tá? Bom, continuar resfriando esse corpo no estado líquido, tá? Aí vai continuar fazendo o caminho de volta, tá? Você tem aqui que eram antes aglomerados transitórios lá do estado líquido. Aí eu vou tirando energia, eles ficam então mais parados, tá? Aí fica mais parado até ficar uma estrutura de moléculas ou átomos, tá? Agora com uma separação fixa entre eles, tá? Que é a estrutura interna do corpo ali, né? Bom, então de líquido para sólido, a situação que você tem que ter também perda de energia, tá? Certo? Então esse é todo o processo então de mudança de fase, tá? Então, aqui foi um pouco mais rápido nas transições, tá? Mas dá o nome para as transições aqui, antes que eu esqueci de deixar indicado aqui, tá? Aí, quando você vai do estado gasoso para líquido, tá? Essa aqui é a mudança de fase conhecida como condensação, tá? Condensação. Tá? Certo? E quando continua esfriando, o material passa do estado líquido para sólido, tá? Aí é a situação que você tem o processo de, né, solidificação. Tá? Solidificação. Tá? Bom. Certo? Eu vou deixar essas duas frases um pouco mais separadas para a direita. Aqui eu agora lembrei que vou ter que fazer mais umas mudanças de desenho mais para frente. Tá? Mas só por questão de... Tá? Só por uma questão de conveniência. Né? De anotação mesmo. Mas são esses os nomes aqui da mudança de fase. Não tem nenhum erro. Tá? Tá certo? Bom. E essas são trocas de calor, então, que você não tem variação de temperatura, tá? Porque nessas trocas de calor de mudança de fase, então a energia que está sendo trocada está ocupada demais só fazendo essas mudanças de fase, tá? Que seria ou quebrando as moléculas, né? Para ficar mais separadas, ou voltando a juntar de novo as moléculas, tá? Tá certo? Então, é uma troca de calor, tá? Que está sendo utilizada só para essa finalidade, tá? Tá certo? De fazer a transição de fase, tá? Bom. E depois que faz a mudança de fase, por exemplo, para gasoso, tá? E continua aumentando a temperatura, aí aqui dentro sim vai ter aquelas relações de calor com variação de temperatura, tá? Bom, tá certo? Só para deixar claro que essa situação então com a mudança de fase, tá? Bom, certo? E por enquanto vou deixar só indicado esse mapeamento, tá? Bom, a gente vai voltar daqui a pouco nesse desenho, tá? Então, vamos agora procurar uma expressão mais quantitativa para esses calores trocados na mudança de fase. Tá? Bom, certo? E como eu falei, durante a mudança de fase, né, então o corpo vai mudar, vai absorver e liberar calor sem mudança de temperatura. Tá? Então, se não tem temperatura ΔT, como fica a expressão do calor, né, recebido, tá, por um sistema. Tá? Aí, nesse caso, já vou passar a expressão direta, isso aqui serve também mais de forma empírica. Tá? Mas você tem que o calor trocado na mudança de fase é igual a mais ou menos, né, a constante L, que é o calor latente, isso aqui é o calor latente, né, vezes, né, bom, a massa do corpo que sofreu a mudança de fase. Tá? Tá certo? Então, esse aqui é o calor necessário, então, para pegar essa massinha Mzinho e fazer ela mudar de fase. Então, ou de sólido para líquido, ou de líquido para sólido, ou de sólido para gás, ou gás para sólido. Tá? Certo? Qualquer momento você precisaria, né, dessa expressão para calcular, então, calor recebido na mudança de fase. Tá? Certo? Você vê que não tem nada de variação de temperatura nele. Bom? Certo? E a expressão dessa constante alisão, que é o calor latente, tá? Bom, ele vai ter duas versões. Tá? Vai ter uma versão aqui, ó, né? Bom, que é a versão com calor latente de vaporização, tá? Mas que também funciona para condensação, tá? Tá certo? E por último tem um calor latente de fusão, tá? Tá certo? Que é utilizado quando você tem uma mudança de fase da fusão ou da solidificação, tá? Em resumo, tá? O calor latente de vaporização ele serve então para calcular qualquer mudança de fase, calor de qualquer mudança de fase, né?
tá certo? Quando você tem interação sempre de gás para líquido. Bom, de gás para líquido. Né? Ou de líquido para gás. Tá? Para qualquer uma dessas, né? Para qualquer uma dessas mudanças de fase, a gente vai usar calor latente de vaporização. Tá? Bom, esse é o primeiro caso. Tá? E o calor latente de fusão, tá? Que é um meio de solidificação. Tá? Aí nesse caso aqui é para mudança de fase que sempre for entre sólido e líquido. Bom, de sólido e líquido. Né? Bom, aí esse que é o critério para saber, então. Né? Bom, tá certo? Qual a expressão que a gente vai usar? Qual o calor latente que a gente vai usar? Tá? Tá certo? Aí vai depender das circunstâncias, tá? Vai ter momento que vocês vão ter que pegar, né? Tá bom? Tá certo? Tá? Ou trabalhar com calor latente de vaporização, tá? Tá certo? Bom, tá certo? Que vai estar na temperatura de vaporização entre gás e líquido, tá? Aí dependendo do processo, se for de gás para líquido, aí vai entrar aqui o sinal negativo aqui na expressão de cima, tá? Se ficar, né, de líquido para gás, que é aumento de energia, aí o calor vai usar o sinal positivo, tá? Então são essas duas coisas para considerar quando você vai aplicar calor de transformação, de mudança de fase, tá? Ou de calor de transformação, tá? Então tem que considerar se você vai usar calor latente de vaporização ou calor latente de fusão, tá? E também o sinal, se vai ser positivo ou negativo, tá? Certo? Então, para essa situação, a gente pode voltar para naquele nosso diagrama de trás, tá? Para ver quais são todos esses casos, tá? Então, aqui, só para ilustração, tá? Certo? Só para ilustração, tá? Eu vou cortar um pouco aqui essas desigualdades que estão no desenho, tá? Só para escrever uma coisa importante no lugar, tá? Então, pegando aqui, tá? Tira esse aqui. É justamente aplicar aquelas expressões, para ver qual que usa para cada caso. Tá? Então, o primeiro caso que a gente pegou entre líquido e gás. Tá? Entre estado líquido e estado gasoso. Está pegando essa transição de fase. Tá? Bom. Tá? Certo? Aí suponho que esteja indo, por exemplo, de líquido para gás. Tá? Bom. Então, como falando, como é entre líquido e gás, eu vou usar calor latente de vaporização. Tá? Certo? E multiplico pela massa que sofre a mudança de fase. Vamos supor que seja a massa, por exemplo, do corpo que virou vapor, por exemplo. Tá? Certo? Então, esse é o primeiro elemento. Se eu vou usar o LF ou LV. Tá? Como está entre líquido e gás, ou seja, de vaporização, então eu uso calor latente de vaporização. Tá? Questão do sinal. Você vê que a situação aqui que está em azul é a situação que ele está... Que tem que ter, né? Recebimento de energia positiva, tá? Porque a situação que eu estou pegando aqueles aglomerados do líquido e estou fornecendo energia para esses aglomerados se dispersar no movimento das moléculas. Tá? A situação que você tem ganho de energia do corpo. Tá? Então aqui você vai usar sinal positivo. Tá? Certo? Bom, ainda aqui nessa transição de líquido para gasoso, nós suponho que você está tendo essa troca de calor indo do estado gasoso para o estado líquido. Tá? Tá certo? Aí, nesse caso, como que vai ficar a expressão? Tá certo? Bom. Tá. Aqui, de novo, como é a mesma situação aqui, que está entre o estado líquido e o estado gasoso, tá? Então, esse calor recebido vai ficar em função, tá, do calor latente de vaporização. Tá? Aí, multiplica pela massa que sofreu vaporização, tá? Tá certo? Ou qualquer outro efeito que tem. Tá? Tá certo? E questão de sinal. Isso aqui é a questão de sinal que eu tenho que tirar a energia do sistema. Que antes estavam as moléculas de estado gasoso, livre para se movimentar do jeito que bem entender. Né? Tá certo? Aí eu estou tirando energia para elas fecharem em aglomerados. Aí não ganha mais liberdade muita liberdade para se mover. Né? Então é a situação que você está tendo perda de energia do sistema. Então, você tem que usar o sinal negativo. Tá? Bom.
E para fechar o quadro, agora vamos pegar as relações agora entre o estado sólido e o estado líquido, que na página que a gente estava antes estava indicando que era para usar, né? Tá certo? Nessa situação, tá? Bom, aqui pegando aqui certinho, tá? Bom, esse aqui é o caso que você tem que usar, então, calor latente de fusão, sempre entre sólido e líquido, de líquido para sólido, tá? Então, por exemplo, pegar o caso da esquerda em azul aqui, ó, tá? Que o calor recebido, então, tá? O calor recebido está sendo utilizado para fazer essa mudança de fase sólido para líquido, tá? Então, em primeiro lugar, como sempre falei, tem que ver, né? Bom, tá certo? Tem que ver, então, qual que é o calor latente que vai usar, que já falei, o calor latente de fusão multiplica pela massa que sofreu mudança de fase, tá? Vou pôr um pouco melhor aqui, ficou um pouco apertado, tá? De fusão vezes a massa que sofreu a fusão, tá? Tá certo? Questão de sinal, você vê que está sendo de sólido para líquido, sabe que as moléculas estavam paradonas, jogou uma... Aí teve que jogar calor lá para dentro para fazer essas moléculas começarem a se agitar mais, tá? Então esse aqui é o caso que tem troca de calor positiva, indo de sólido para líquido, tá? Bom, certo? E o inverso, de líquido para sólido, tá? Bom, do líquido para sólido, tá? Aí o calor de transformação vai ser de novo usar calor latente de fusão, que isso aqui está entre sólido e líquido, tá? Ou está de líquido para sólido, na verdade, tá? Bom, então isso aqui fica em função do calor latente de fusão vezes a massa que sofreu vaporização, tá? Tá certo? E isso que é o nosso calor de transformação, tá? De novo, toma cuidado com o sinal. Você vê que o sinal aqui está de líquido para sólido, tá? Então a situação que o sistema está perdendo energia. Você tinha lá, né? Tá bom. Você tinha lá as moléculas no estado líquido, tá? Tá certo? Aí de líquido para sólido elas estão perdendo liberdade para se mover, tá? Tá certo? Então ao invés de aglomerado vai voltar a formar de novo aquela rede cristalina de estado sólido. Então você tem que as moléculas do sistema estão perdendo energia, tá? Então essa troca de calor de transformação para esse caso aqui ela é negativa, tá? Certo? Então esse é o mapeamento para todos os calores de transformação, tá? Então entre líquido e gasoso, tá? Certo? Você usa calor latente de vaporização. Essa é como referência, também lembra que essa aqui é bem naquela transição, tá? Tá bom? Que eu estou na temperatura de vaporização do corpo, tá? Tá certo? E fica fixo, né? Não tem variação de temperatura, né? Bom, certo? E essa parte de baixo aqui, tudo acontece na temperatura de fusão, tá? Tá certo? Bom, todo esse processo aqui, qualquer processo entre líquido e sólido, né? Aí vai tudo acontecer na temperatura de fusão agora do sistema, tá? Nosso sistema, tá bom? Então, essas são o mapeamento total, então, para aplicar, então, o calor de transformação, tá? Certo? Outros detalhes vocês vão encontrar, tá? Vocês vão encontrar aqui, depois e antes das transições, tá? Certo? É a situação que você tem, então, nos grupos aqui, né? Bom, ou no mesmo estado, tá? No mesmo estado, tá? Aquela situação da página anterior que troca de calor causa variação de temperatura, tá? Isso aqui também, tá? Certo? Então você está tendo uma troca de calor que provoca mudança de temperatura, tá? Então aqui usa qualquer uma das relações aqui de calor, por exemplo, igual a mc vezes ΔT, tá? Toda vez que está no mesmo estado, não está na mudança de fase. Bom, então, ou seja, se eu pego todo o processo mesmo inteiro, tá? Bom, suponho que eu pegue sempre esse processo pegando desde o sólido e aumentando, jogando calor para dentro dele, tá? Bom, aí o que acontece? Enquanto ele estiver no estado sólido, sem mudança de fase, tá? Aí você usa essa relação do calor com variação de temperatura, ou essa daqui ou qualquer uma das outras versões, com Q e ΔT, tá?
certo? Esse é o primeiro caso, tá? Aí vai aquecendo o estado sólido até chegar na temperatura de fusão. Tá? Quando chega a temperatura de fusão, aí que ele começa a sofrer a mudança de fase. Tá? Ele recebe essa quantidade de calor aqui, né? Tá certo? Aí vai ter o sistema entrando no estado líquido. Né? Aí no estado líquido, se eu continuar aumentando o calor dentro do estado líquido, ele vai ter aquela relação do calor com variação de temperatura de novo. Tá? Bom, tá certo? Aí no segundo momento, tá certo? Bom, aí depois que você parou de variar a temperatura do estado líquido, aí chega na temperatura de vaporização, tá lá do corpo, tá? Então aí que vira a situação, então, tá certo? Bom, você fica então com o calor recebido na mudança de fase, tá? Então, o calor vai ser igual ao calor latente de vaporização vezes a massa que sofreu a vaporização, tá? Aí se continuar aquecendo, tá? Aí vai tudo para o estado gasoso, tá? Sem mudar a temperatura, mas depois foi tudo para o estado gasoso, aí você volta a aquecer de novo, tá? E volta a valer aquela expressão de calor igual a mc vezes ΔT, tá? Ou qualquer uma das expressões que tem calor e mudança de temperatura, tá bom? Certo? Então esse que é o processo completo, tá? Aí vocês podem fazer a mesma coisa no caminho de volta, tá? Certo? Então essa dinâmica que você tem então com o calor, né, que provoca a variação de temperatura, foi o caso anterior, e esse caso agora que você tem calor provocando só mudança de fase, tá? Tá certo? Então você tem todo esse processo aí, tá? Tá certo? Está indicado nessa figura, tá? Então só na transição do estado tá bom? Certo? Nas transições, aí você usa a expressão do calor de transformação com calor latente, tá? Aí quando estiver no estado mesmo, sem mudar de fase, mas está mudando a temperatura, você usa aquela relação do calor com ΔT, com variação de temperatura. Tá bom? E na tabela aqui, voltando na página, naquela última página, tá? Voltando para a tabela aqui com a indicação de alguns calores de transformação. Tá? Então, é o que eu falei que ia acontecer. Ó, tá? Qualquer material pega oxigênio, tá? Aí vai ter lá, né? Um ponto de fusão do oxigênio, tá? É o momento que o oxigênio vai para o... Tá bom? O oxigênio está na ponto de fusão dele é de 54,8 Kelvin, né? Tá certo? Do oxigênio, tá? Se ficar abaixo dessa temperatura, tá? Esse ponto de fusão, aí ele entra no estado sólido, tá? Tá certo? Bom, tá? E acima dessa temperatura ele fica no estado líquido, tá? O oxigênio, tá bom? Tá certo? Então lembre que é o seu ponto de fusão do oxigênio, tá? Bom, e nessa situação entre sólido e líquido, o oxigênio tem um calor de fusão de 13,9 kJ por quilograma. Essa é a unidade do calor, daquele parâmetro calor latente. Tá? Certo? Aí dando oxigênio, por exemplo, pegando aqui no caso da tabela, tem um ponto de vaporização, vou chamar de ebulição, de 90,2 Kelvin. Tá? Tá certo? Bom, aí como eu falei, essa aqui é a temperatura de vaporização. Tá? Então se ficar acima dessa temperatura está no estado gasoso, abaixo dessa temperatura vai estar no estado líquido. Tá? Tá certo? Então esse que é o ponto de vaporização ou ebulição, né, do oxigênio. Tá? E ele vai ter um calor latente de 213 kJ por quilograma. Tá? E isso é um dado interessante que eu quero passar para vocês do oxigênio, por exemplo. Você vê então que a temperatura de vaporização dele, aqui esse TV para o oxigênio, tá? Ele é bem baixo para as nossas temperaturas do dia a dia. Tá? Lembra que a gente tem aquelas temperaturas para o nosso dia a dia que a gente costuma trabalhar, é a temperatura de gelo da água, que é 273 Kelvin, para o ponto de vaporização da água, que é cerca de 373 Kelvin. Tá? Certo? E você vê que o oxigênio está com um ponto de vaporização bem abaixo dele. Tá? Tá bom? Então, nas temperaturas que vocês vão encontrar do dia a dia, que está muito acima desses 90 Kelvin, tá? Então, é a situação que o oxigênio vai estar acima do ponto de vaporização, tá? Então, ele já vai estar no estado gasoso. Tá? Por isso que o oxigênio, na natureza, você encontra ele mais facilmente na forma de gás. Tá? Certo? Pegando outros casos, você tem um caso, por exemplo, da água, tá? Já conhecido isso aqui, né? A água, então, a temperatura de ponto de fusão dela é 273. Se for rigoroso, que é 273,15 Kelvin. Tá? Bom. E o calor
latente de fusão da água é 333 kJ por quilograma, tá? O ponto de vaporização 373, igual a 373,15 Kelvin, tá? Bom, e o ponto de vaporização é 2.256 kJ por quilograma, tá? E assim por diante, tá? Bom, certo? Aí tem o caso dos sólidos, por exemplo, tá? Que é o oposto do caso dos estados que dos materiais que a gente encontra em geral no estado gasoso, tá? Bom, que aí vai ter ponto de fusão e ponto de ebulição alto. Tá? Pega o caso, por exemplo, da prata, ponto de fusão da prata, né? É 1235, né? Kelvin, tá? Esse aqui que é o ponto de fusão da água, da prata, desculpe, da prata, tá? Caso da prata, tá? Bom, tá certo? E o calor de fusão da prata é 105 kJ por quilograma, tá? Bom. E tem outra circunstância para a prata, pega aqui o ponto de vaporização da prata, tá? É 2.323 Kelvin, esse aqui corresponde à temperatura de vaporização por caso da prata, tá? E o calor latente de vaporização é 2.336, tá? Quilojoules por quilograma, tá bom? Certo? Só percorrendo um pouco essa tabela que a gente está olhando aqui na figura, tá? Bom, nessa página, tá bom? Aí no caso da prata, você vê que tanto o ponto de fusão quanto a vaporização, elas são muito altos, tá? É bem mais alto comparado com as temperaturas do nosso dia a dia, então na faixa de 200 para 300 Kelvin, tá? Certo? Então significa o quê? Significa que a temperatura nossa do nosso dia a dia, que é de 200 a 300 Kelvin, ele é muito menor comparado com a temperatura de fusão da prata, tá? E se a prata está na temperatura abaixo da temperatura de fusão, né, então ele vai estar no estado sólido. Tá? Por isso que no nosso dia a dia a gente encontra uma prata no estado sólido. Tá? Porque para fazer ela virar líquido tem que ser uma temperatura bem alta, 1235 Kelvin. Tá? Bom, uma temperatura muito alta. Tá? E para passar a prata no ponto de vapor, tá? Aí tem que ser a temperatura de 2323 Kelvin, muito mais alta ainda. Bom, certo? E assim por diante, tá? Certo? Aí nessa questão da mudança de fase também da prata, tá? Bom, então o que eu falei, vocês precisam de temperatura muito alta para pegar a prata e passar para o estado líquido, tá? Acima lá de 1240 Kelvin, mais ou menos, tá? E precisa de uma temperatura maior ainda para vaporização da prata, tá? Certo? Bom, mas na indústria tem lugar que faz isso também, tá? De pegar prata e passar para o estado, né, de gás, né, pegar, seria o vapor de prata, tá? Porque é um processo muito importante para montar, por exemplo, os CDs, tá? Ou aquelas capas de Blu-ray, tá? Bom, tá certo? Que funciona exatamente dessa forma. Você pega o disco, né, que vai formar lá o CD, o Blu-ray, né, mais moderno, né, tá certo? Bom, e para formar um lado prateado, tá certo? Para formar um lado prateado, tá? Aí você pega lá um filete de prata, tá? Aquece, né? Uma temperatura tão alta que ela entra em vaporização, tá? Bom, e faz uma ventilação ou deixa ela cair sobre o CD, tá certo? E conforme esse vapor de prata vai batendo aqui na superfície do CD, vai formando aquela capinha prateada do CD, tá certo? Bom, então, é importante entender quais são as temperaturas de fusão e ebulição de diferentes substâncias, tá bom? Certo? Isso acaba sendo útil, porque se aumenta a temperatura para vaporização, quando entra em contato com a superfície do CD, tá na temperatura ambiente, tá? Então esse vapor de prata esfria imediatamente, tá? E ela volta para o estado sólido, agora dessa vez na forma de uma capinha do CD, tá? Certo? Então essa é a aplicação prática aqui nessa situação, tá? De saber temperatura de fusão e ebulição, tá? Certo? Bom, mas seguindo mais em frente, tá? Então agora você tem então todo esse mapeamento, tá? De troca de calor para várias circunstâncias, ou para causar mudança de temperatura, tá? Ou para causar mudança de fase, tá? E é sempre um ou outro, tá? Você não tem os dois ao mesmo tempo, tá? Então esse cuidado vocês têm que tomar, tá bom? Então na troca de calor, né, com o ambiente, tá? Ou troca de calor de um sistema, tá?
dessa troca de calor? Vai ser um dos dois, tá? Ou vai estar provocando variação de temperatura, ou vai estar causando mudança de fase, tá? Tá certo? Bom, e cada mudança de fase acontece sempre nessas temperaturas fixas aqui, ou de fusão ou de ebulição, tá? Tá certo? Por isso que você tem, por exemplo, o caso da água, tá? Você pega a água, por exemplo, lá na panela, tá? Bom, e aquece lá a água, tá? Bom, se no começo, quando você pega a água e começa a aquecer, tá? Bom, quando pega a água e começa a aquecer a água, tá? Tá certo? Tá? Tá certo? No momento inicial, você está conseguindo aumentar a temperatura da água. Ela estava na temperatura ambiente, né? Tá certo? Vamos supor lá, por exemplo, uns 27 graus Celsius, chutando aí, ou 30 graus Celsius, né? Aí vai aquecendo a água, tá? Aí jogando fogo lá no fundo da panela, tá? Aí com isso vai aquecendo a água, tá certo? Tá bom? Tá certo? Então, nessa fase aqui, ó, que eu só estou aumentando a temperatura da água. Então, está valendo aquela expressão que calor é igual massa, calor específico vezes variação de temperatura, tá? Esse é o primeiro caso, tá bom? Tá certo? Mas se eu seguir com isso aqui em frente, tá? Continuar aquecendo a água, tá? Aí vai ter um momento que ela entra em ebulição lá na panela, tá? Bom, entra em ebulição, que a água está começando a fazer a mudança de fase para o estado gasoso, que seja para o vapor de água, tá? Bom, se eu continuar aquecendo lá a panela, tá? Bom, então nesse momento está tendo a mudança de fase, tá? Tá certo? Essa mudança de fase, tá? Então é um momento aqui que o calor que está sendo trocado, tá? Aqui com o corpo, tá? Ele é então na forma com calor latente, tá? Calor latente, vai ser acabou o espaço. Vou deixar indicado aqui em cima, tá? Aí vai ser o calor usando calor latente, tá? Esse é o calor latente de vaporização, tá? Vezes a massa que sofre a vaporização, tá? Tá certo? Bom, tá certo? Isso acontece na mudança de fase, tá? E na mudança de fase, o que acontece, tá? Aí, como eu falei, tá? Tá certo? Aí, na mudança de fase, não tem mais variação de temperatura, tá? Tá bom? Tá certo? Então, esse caso é o caso que a temperatura da água, nesse caso, ela vai ficar fixa no valor de 100 graus Celsius, tá? Opa. De 100 graus Celsius, tá? Tá certo? E enquanto ela estiver fervendo a água, ela vai ficar sempre nessa temperatura de 100 graus Celsius, tá? Bom, é na temperatura de vaporização da água, tá? Tá certo? Bom, tá, então, essa é a diferença que eu falo para vocês das formas de troca de calor. Ou você tem troca de calor com mudança de temperatura, tá? Ou você tem troca de calor só com mudança de fase, tá? Ou é um ou é outro. Você não tem os dois ao mesmo tempo, tá? Bom, tá certo? Por isso você tem que trabalhar em etapas para esses tipos de situação, tá? Tá certo? E essa outra qualidade que tem na culinária, tá? Então, quando você está começando a fazer um cozido, né? Ou está pondo alguma coisa para cozinhar na panela ferver, com água fervendo, tá? Tá bom? O que acontece lá dentro? Você coloca alguma coisa lá dentro, um ovo, né? Para fazer o cozido, ovo cozido, por exemplo, tá? Aí, enquanto a água estiver fervendo, tá? Que é o último caso ali, aí o ovo vai estar sempre sendo fervido a temperatura de cozido, desculpa, sempre cozido a temperatura sempre de 100 graus Celsius, tá? Por isso que nessas situações gerais, nos livros de receita culinária, manda-se abaixar o fogo nessa fase, tá? Porque é a situação que não importa se o fogo está fogo alto ou fogo baixo, tá? A temperatura lá em cima da comida, tá? Que você está cozinhando, vai sempre ser 100 graus Celsius, tá? Não vai influenciar em fazer o cozido ficar mais rápido ou mais lento, tá? Fazer cozinhar mais rápido ou mais lentamente, tá bom? Tá certo? Tá? O único efeito que você vai ter nessa fase de vaporização da água, se aumentar o fogo, tá? Fogo alto, tá? É que você vai aumentar, vai deixar mais rápido o processo de vaporização da água, tá? Aí toda a água vira vapor mais rápido, tá? O único fator que vai influenciar se jogar fogo alto e fogo baixo
nessa circunstância, tá bom? Tá? Então, essas são as circunstâncias, então, que você tem troca de calor, tá? Bom, estou repetindo, ou troca de calor para variação de temperatura, ou troca de calor para mudança de fase, tá? Certo? Então, esses são os processos que a gente vai ter, tá? Então, pegando, agora que você tem todos esses conceitos, vamos usar ele para resolver alguns exemplos, tá? Certo? Então, pega esse exemplo 2, por exemplo, tá? Certo? Ele faz a seguinte pergunta de exemplo 2, tá? Qual que é a quantidade de calor, tá, que tem que absorver? Ou seja, tem que jogar sobre uma amostra de gelo, tá, de 720 gramas na temperatura de menos 10 graus Celsius, tá, para ela ficar no estado líquido a 15 graus Celsius. Tá? Então, vamos resolver esse exemplo aqui. Tá? Bom, certo? Tá? Certo? Então, vamos tomar cuidado com as etapas que vai passar durante todo esse processo. Então, vê lá, você começa com gelo a menos 10 graus Celsius. Tá? Eu quero chegar em água, que é estado líquido, a 15 graus Celsius. Tá? Bom, então vamos trabalhar com cuidado as etapas e calcular o calor recebido pela amostra em cada etapa. Tá? Certo? Bom. Aí eu já vou adiantar aqui, mas uma coisa você pode ir desenhando para ir treinando antes de começar a resolver o problema. Tá? Entender então que, né, o processo ele vai passar por 3 etapas. Tá? Passar, né, por 3 etapas. Aí etapa 1, tá, que é começando lá do gelo. Pega o gelo a menos 10 graus Celsius, tá? Você joga calor para dentro dele, aí o que vai acontecer? Você vai ter que dar aquela temperatura de menos 10 graus Celsius, vai aumentar a temperatura do gelo. Tá? Então essa é a primeira etapa. Tá? Então você tem o aquecimento. Aquecimento do gelo. Tá? Aquecimento do gelo. Tá? Da temperatura inicial, pega aqui da temperatura de TI, né? De TI igual a menos 10 graus Celsius, tá? Tá bom? E vai aquecer, né, gelo até chegar na temperatura de 0 graus Celsius, tá? Que é até onde eu tenho gelo, tá? Tá, até a temperatura de fusão do gelo, tá? Bom, que é 0 graus Celsius. Só espera que o pincel voltar a funcionar, que deu uma travadinha, né? Temperatura de fusão do gelo, que é 0 graus Celsius, né? Bom, certo? Aí, para fazer essa conta do calor recebido pelo gelo nesse aquecimento, tá? Tá bom? A gente também vai precisar do calor específico do gelo, né? Vou deixar indicado aqui, tá? Bom, lembrando que você tem calor específico do gelo, você procura lá na tabela. Do gelo, né? Procura na tabela. Tem um calor específico do gelo que é de, né? Opa. Vou pegar aqui o valor, tá? Um monte de coisa que eu deixei aqui, né? Que é de 2.220 joules por quilograma vezes Kelvin, tá? Então aqui é 2.000, tá? 220 joules por quilograma vezes Kelvin, tá? Joules por quilograma vezes Kelvin, tá? Bom, certo? Então você tem essas informações. Então logo o calor recebido é, né? Bom. Aí vamos escrever aqui, calor recebido na etapa 1. Aí o calor recebido nessa etapa 1, então já dá para ver aqui pela descrição, é o que? Uma troca de calor que você tem
mudança de temperatura, e eu sei a massa da amostra, que é uma massa de 720 gramas só de gelo. Tá? Então, material puro, você tem lá a massa dele. Tá certo? Então, calor, né, para essa situação é igual a massa, né, que é o Mzinho lá de cada enunciado, vezes o calor específico do gelo, vezes a variação de temperatura da nossa etapa 1. Tá? Vou pegar certinho a expressão. Delta T, variação de temperatura, para a nossa etapa 1. Tá? Aí, como que é essa variação de temperatura? Vai pegar a temperatura final menos a temperatura inicial da etapa. Aí, temperatura final, a temperatura de fusão. Tá? Aí, temperatura inicial, a temperatura TI de menos 10 graus Celsius. Tá? Bom, pegar a temperatura final, que é TF, menos a temperatura inicial, que é TI. Tá? E substitui os valores e faz a conta. Tá? Então, a massa aqui é de 720 gramas. Tá? Aí, isso aqui tem que converter para quilograma. Vai ficar 0,720 quilogramas. Tá? Aí, quilograma, porque o calor específico que a gente indicou aqui, ela está também em função de quilograma. Tá? Que vai ficar 2.220 tá? joules por quilograma vezes Kelvin. Tá? Bom, vezes a variação de temperatura, que é pegar aqui, né? Deixa eu indicar em colchetes. Né? Temperatura final, que é 0 graus Celsius, tá? Menos, tá? A temperatura inicial, que é menos 10 graus Celsius. Então, fica menos 10 graus Celsius. Tá? Bom. Certo? E faz esse cálculo aqui, tá? Tá bom? Aí eu vou fazer pelo menos a subtração aqui da variação de temperatura, que ela vai ficar com essa cara aqui, tá? Bom. Vou ficar aqui, então, 0,720, né? Quilogramas, né? Tá certinho aqui, tá? Deixa eu mais para cima. Então, fica 0,720 quilogramas vezes o calor específico é 2.000, né? 220, né? Joules por quilograma vezes Kelvin, tá? Bom, certo? E essa subtração aqui, ó, é 0 menos 10, né? Então vai ficar 10 positivo, tá? Bom, aí lembra que isso aqui eu estou calculando uma variação de temperatura, tá? Aí lembra que entre a escala Fahrenheit, entre a escala Kelvin e a escala em graus Celsius, tá? Aí você tem que a variação de temperatura em graus Celsius é igual a variação de temperatura em Kelvin, tá? Porque as duas escalas ela tem o mesmo saltinho lá na marquinha entre as escalas, tá? A saltinho da marquinha entre as escalas. Cada marquinha da escala, né? De salto de 1 Kelvin é o mesmo saltinho da marquinha de uma escala de lá de 1 grau Celsius, tá? Tá certo? Lembra que eu só posso fazer isso para variação de temperatura. Então, isso aqui eu posso escrever como 10 Kelvin, tá? Para ficar coerente com o Kelvin que está aqui no calor específico, tá bom? Aí faz essa conta aqui, você vai encontrar que o calor para essa primeira etapa, tá? Então ele vai valer, né? Fazendo essa conta, vai valer aproximadamente 15.000, tá? 984 joules. Né? Que eu posso escrever, aproximar como sendo 15,98 kJ. Tá? E até vou deixar a justificativa certinha aqui, pois, né, a variação de temperatura, né, que é 10 graus Celsius, é igual também a variação de temperatura de 10 Kelvin. Tá? Lembra que só posso fazer essa igualdade para variação de temperatura. Isso aqui é para ficar certinho na nota de vocês. Tá? Lembra isso aqui, eu posso fazer essa igualdade aqui apenas para variação de temperatura. Tá? Aí toma que a temperatura em si é diferente, tá? Aqui em cima. Tá?
Aí, menos 10 graus Celsius vai ser um valor bem diferente em Kelvin, tá? Tá certo? Bom, e a temperatura TF de 0 graus Celsius, por exemplo, é de 273,15 Kelvin, tá? Tá certo? Bom, mas se vocês ficarem nas dúvidas, tá? Aí vocês convertem essas duas temperaturas em Kelvin, faz a subtração e vocês vão ver que vai dar de novo certinho 10 Kelvin, tá bom? Tá? Caso vocês fiquem na dúvida, tá? Então, nessas contas, se ficar em dúvida se usa graus Celsius ou Kelvin, tá? Se os outros grandetes estiverem em Kelvin, então converte tudo para Kelvin, na dúvida, tá? Antes de fazer a conta, tá bom? Tá? Mas vocês vão verificar que vai dar essa mesma resposta, tá? Para esse caso em particular, tá bom? Essa foi a etapa 1, tá? Agora vamos para a etapa 2, tá? Etapa 2. Tá? A etapa 2, que vai acontecer agora? Você aquecia o gelo para 0 graus Celsius. Tá? Aí 0 graus Celsius, aí o gelo já está na temperatura de fusão. Tá? Tá certo? Então, o que acontece quando jogar mais calor no gelo, nesse caso? Tá? Aí, nesse caso, como já está na temperatura de fusão, tá? Aí aqui é o processo agora de mudança de fase. Tá? Isso que vocês têm que lembrar. Na hora que chegar ou temperatura de fusão ou temperatura de vaporização, aí começa a ter mudança de fase. Tá? Se continuar o aquecimento ou esfriamento, tá? Certo? Continuar o processo, né? Tá bom? Então agora aqui, ó, essa etapa 2 agora é, né, a fusão do gelo, tá? O gelo vai do estado sólido para o estado líquido, tá? Uma dica aqui, você tem então a fusão, tá? E ainda de toda a massa de gelo, eu quero que ele vá tudo para o estado líquido, tá? Então, fusão de toda a massa, né? De toda massa, né? M do gelo, tá? A temperatura, né, de fusão de 0 graus Celsius, tá? Certo? Bom. Então é calor agora com mudança de fase, tá? Tá certo? Bom, tá? Então aqui nesse caso tá a fusão de toda a massa de gelo, a informação que a gente precisa aqui para fazer essa etapa de fusão, tá? Como é processo de fusão, tá? Entre estado sólido e estado líquido, a gente precisa do calor latente de fusão, tá? Então pega lá na tabela, você vai ter lá que o calor latente, tá? De fusão nesse caso, tá? Procura lá na tabela, você vai encontrar que ele é, para o caso do gelo, ele vale 333 kJ por quilograma. Tá? Então, logo, né, o calor recebido né? Aí pega o calor da etapa 2, então, né? Bom, aí para fazendo com os cuidados que tem que fazer para por esse calor de mudança de fase, o calor de transformação, né? Então, lembra, vai ser o calor latente, né, de fusão. Então, agora que você está entre estado sólido para líquido, né? Tá certo? Bom, tá entre o estado sólido e o estado líquido, tá? Tá certo? Usa o calor latente de fusão, vezes a massa que sofreu a mudança de fase. No caso aqui é toda a massa de gelo que sofreu mudança de fase. Então, vou usar toda a massa aí, tá? Aí o outro cuidado que você tem que tomar é se vai usar sinal positivo ou negativo, tá? Lembra, estou indo de sólido para líquido. Para ir de sólido para líquido, a situação que tem que fornecer energia para o estado, tá? Para o material, tá? De tal forma que você tem que pegar com as moléculas que estão paradas no sólido, aí tem que jogar energia para eles saírem desse estado parado para formar aglomerados lá do fluido, tá? Do estado líquido, tá? Então, como tem que fornecer energia para essa mudança de fase, então vai ser positivo, tá? Certo? E agora aqui é só substituir os valores e fazer a conta. Vai ficar então aqui, né? É 333, né? Quilojoules por quilograma, né? Que é o calor latente de fusão,
tá? E a massa, que é 720 gramas, como já tem quilograma aqui na conta, então converte a massa para quilograma. Vai dar 0,720 quilogramas. Tá? Aí faz essa conta, vai encontrar que o calor nessa etapa 2, tá? Calor nessa etapa 2, vai dar aproximadamente, tá? É o valor de, fazendo essa multiplicação, vai dar o valor de 239,8 kJ. Bom, certo? Aí você resolveu a etapa 2, tá? Mas lembra, isso ainda não resolveu o nosso problema, porque se você termina essa etapa 2, então faz toda a fusão do gelo, tá? Aí todo o gelo virou água, mas ainda a 0 graus Celsius, tá? Mas eu quero chegar em água a 15 graus Celsius, tá? Então, ou seja, então falta mais a etapa 3, por isso são 3 etapas, tá? Que agora é aquecer a água, tá? De 0 para 15 graus Celsius. Então essa que é a próxima etapa, tá bom? Certo? Então, fazendo a próxima etapa, tá? Vou acrescentar mais uma página, tá? Para a gente fazer essa continuação, tá? Tá certo? Rapidinho, tá? Pronto, só repetir a página para a gente continuar a solução do item A, tá? Bom, então falta só a etapa 3, tá? Etapa 3 que faltou agora é fazer o quê? Aquecimento da água, tá? Aquecimento da água. Até aqui já vou deixar indicado o calor específico. Aqui tem calor específico, né? Da água, né? Que é de, deixa eu ver o valor dele aqui, é 4.190, né? Joules por quilograma vezes Kelvin, né? E eu vou fazer esquecimento da água, então, de uma temperatura, da temperatura de fusão, né? Tá bom? Que é de 0 graus Celsius, né? Tá bom? Até a temperatura, né? Tá certo? Até a temperatura lá indicada no final do processo, que é de 15 graus Celsius, né? Vamos pensar no outro índice aqui, né? Vou chamar de temperatura TE de encerramento. Tá? Se eu chamo de TF de temperatura final, vai bater com o TF lá da temperatura de fusão. Tá? Estou tomando cuidado aqui com os índices, né? Então, até essa temperatura de encerramento, que é de 15 graus Celsius. Tá? Bom, então, de novo, a gente voltou no processo de calor, resultando em variação de temperatura. Tá? Bom, então, logo já dá para escrever qual que é o calor recebido. Então, logo, o calor recebido, né? Nessa etapa 3, né? Tá bom? Calor recebido na etapa 3 vai ser o calor recebido, então, com variação de temperatura. Então, vai ser a massa, né? Vezes calor específico da água, vezes variação de temperatura da nossa etapa 3, né? Aí, qual que é a variação de temperatura da etapa 3? Pega, então, a temperatura final dessa etapa, que é essa temperatura T, subtrai para a temperatura inicial, que é a temperatura de fusão. Tá? Vai pegar a temperatura T menos TF. Tá? Faz essa subida. E substitui os valores agora. Então, a massa agora ainda é a mesma, né? Massa toda massa 0,720, né? Quilogramas. Calor específico é 4.190, né? Joules por quilograma vezes Kelvin, tá? E a variação de temperatura ali, vou pegar então a temperatura de 15 graus Celsius, que é a temperatura final, temperatura no final da etapa, menos a temperatura inicial da etapa, que é a temperatura de fusão de 0 graus Celsius, tá? Aqui, para poupar espaço, eu vou deixar indicado aqui, ó, tá? Isso aqui, então,
vai corresponder a uma variação de temperatura, né? Delta T3, né? De 15 graus Celsius, tá? Mas como é variação de temperatura, tá? Isso aqui também é igual a variação de temperatura de 15 Kelvin, tá? Bom. Aí se você está na dúvida de fazer essa igualdade, tá? Aí como falando, você faz separado, tá? Você pega o TE, passa em Kelvin, pega o TF, passa em Kelvin e faz a subtração. Aí você vai ver que vai dar essa diferença de 15 Kelvin, tá? Bom. Certo? E agora fecha a conta. Faz essa conta aqui, vai encontrar que o calor da terceira etapa é igual, então, né, a 45.252 joules. Tá? Arredondando aqui para quilojoule, também, passando para quilojoule, que é a mesma coisa que está nos outros. Né? Então, isso aqui fica 45,25 quilojoules. Tá? Tá certo? E agora, né, falta agora calcular, ele quer saber qual que é a quantidade de calor total para todo esse processo. Tá certo? Então, para saber o calor total para todo esse processo, é só somar o calor das três etapas. Tá? Então, portanto, né, o calor recebido, né, pela amostra, né, vou pôr só direto calor recebido em todo o processo, tá, que foi recebido pela amostra, né, né, pega, vai ser um calor, né, total, chama de um QT, por exemplo, né, que é pegar o calor da etapa 1 mais calor da etapa 2, mais calor recebido na etapa 3, tá, onde o calor da etapa 1 é 15,98, né, quilojoules, né, quilojoules, mais, né, calor da etapa 2, que é 239,8, né, quilojoules, tá, mais o último caso, que é 45,25, 5,25 quilojoules, tá. Bom, e soma todos eles, vai ter então que o calor total recebido em todo o processo é de, fazendo a conta, ela vai arredondar certinho 300 kJ aqui, tá? 300 kJ. Bom, certo? Aí com isso a gente resolve o item A desse exemplo 2, tá? Certo? Bom, aí para fechar nossa aula de hoje, vamos resolver o item B desse exemplo, tá? Bom, então vamos para o item B agora, tá? Aí o item B, tá, ele pega uma outra situação com essa mesma amostra de gelo, tá? Bom, tá certo? Então pega aqui, né? Se fornecermos aquela amostra de gelo, 720 gramas de gelo, tá? Agora, ao invés de fornecer todo aquele calor de 300 kJ que a gente descobriu no item A, tá? Se jogar só 210 kJ, tá? Tá certo? Qual que é o estado final e a temperatura da amostra? Bom, certo? Então, aqui querendo encontrar agora, resolver esse item B, tá? Então, começa de novo. Você começa lá com a amostra de gelo, 720 gramas de gelo, menos 10 graus Celsius, só que agora eu vou jogar esse calor fixo, 210 kJ, tá? Bom, certo? E vamos ver até onde que vai chegar, tá? Porque, como falando, como é menos que foi o calor total do item A, tá? Então, com certeza não vai chegar no estado final do item A. Não vai chegar na água a 15 graus Celsius, tá? Certo? Vai parar antes, tá? Aí vamos tentar ver onde que ele vai parar antes, tá? Bom, tá certo? Aí para fazer isso, vamos comparar com alguns calores aqui, tá? Então vamos pegar aqui esse calor fornecido e chamar de um QF, tá? Aqui na solução. Então seja QF igual, né, a 210 kJ, né? O calor
fornecido à amostra, né? Fornecido, vou pôr assim, a massa Mzinho, né, de gelo. Eu já sei que o Mzinho é de 720 gramas, né? Certo? E vamos comparar com alguns valores lá do item A, tá bom? Certo? Por exemplo, vamos comparar, por exemplo, né? Vamos comparar aqui o QF, por exemplo, né? Com a calor Q1, né? Tá bom? Da primeira etapa, tá? Tá certo? Bom, tá. Eu vou indicar os valores aqui embaixo, tá? Certo? Eu vou indicar aqui do lado, na verdade, para comparação, tá? Para ficar coerente com o texto que eu vou escrever aqui, tá? Pois, né? Aí, vou comparar os valores numéricos, tá? O Q1 à esquerda, o QF à direita, tá? Acho que esse depois vou deixar mais na frente, tá? Por garantir, né? Eu vou escrever mais para frente, tá? Tá certo? Bom, aí eu vou comparar esse aqui, o QF com o valor do Q1. Aí você pega o valor do calor recebido na primeira etapa, tá? Bom, que era do aquecimento do gelo, tá? E pega a primeira etapa lá do item A, você já tinha calculado, tinha dado 15,98 kJ. Tá? Lembra que isso aqui é o nosso calor Q1. Tá? E o QF já está indicado ali, é 210 kJ. É o nosso QF. Né? Tá certo? Compara esses dois números aqui, vai ver que o número da direita é maior. Aqui é 210, com certeza é bem maior que 15,98. Tá? Bom, tá certo? Então, ou seja, voltando aqui para a esquerda, significa o quê? Que o calor fornecido ao gelo, com certeza ele passa da primeira etapa. Eu joguei mais calor que o calor necessário para aquecer o gelo até ele chegar na temperatura de 0 graus Celsius. Lembra que essa que era a primeira etapa. Tá? Bom, então eu sei que a primeira etapa ele passa. Tá? Ele passa daquela etapa do aquecimento do gelo. Tá? Aí lembra que a etapa 2 agora é fusão do gelo. Tá? Agora a gente tem que ver se esse calor é suficiente para derreter todo o gelo, de passar toda aquela massa de gelo para a água. Tá bom? Tá certo? Então, para isso, vocês têm que comparar agora com o calor necessário para passar da primeira etapa, mais o calor necessário para passar da segunda etapa. Tá? É essa comparação que eu vou fazer agora. Tá bom? Tá certo? Aí soma esses dois calores, tá? Porque lembra, Q1 mais Q2, que é o calor necessário para passar da primeira etapa, que é aquecimento do gelo, mais o calor necessário para passar da etapa 2, que é fazer a fusão de toda a massa de gelo. Tá? Tá certo? E faz essa conta aqui, tá? Pega Q1 mais Q2, o Q1 era 15,98, soma com Q2, que era 239,8 tá? Kilojoules, faz essa soma, tá? Aí isso aqui vai corresponder ao valor de cerca de 256 kJ. Né? 256 kJ. Tá? Pondo o número aqui do lado direito. Tá? Lembra que isso aqui é o valor correspondente a pegar o Q1 mais Q2. Tá? E compara os valores numéricos aqui. Ó, tá? Tem 210, 256. Tá? Com certeza 256 é maior que 210. Tá bom? Então, volta na nossa desigualdade da esquerda. Então, assim, o QF, né? O calor fornecido à amostra, ele é maior que o calor da etapa 1, mas ele é menor que o calor total necessário para passar a etapa 2. Tá? Tá bom? Então, essa aqui é a circunstância que a gente tem no item B. Tá? Então, o que aconteceu nesse caso aqui? Tá certo? Então, você tem que o calor fornecido ele consegue passar da etapa 1, que é fazer aquecimento do gelo até 0 graus Celsius, mas ele não consegue vencer a segunda etapa, que era derreter todo o gelo, fazer todo o gelo virar água. Tá? Bom, certo? Então, nesse caso aqui, né, isso implica então que
o aquecimento, né, desse item B, ele para no meio da etapa 2. Tá? Para, né? No meio da etapa 2. Tá? Que era derreter toda a massa de água. Tá? Então, como ele não consegue derreter toda a massa de água, tá? Que ele seja etapa 2, que está lá na fusão do gelo, tá? Então, como parou no meio da fusão do gelo, então com certeza você está lá com a amostra vai virar uma mistura de água e gelo. Tá? Que só uma parte do gelo que virou água. Tá? Então, isso implica, então, né? Tá bom? Tá certo? Implica, então, que só um pedaço do gelo virou água, tá? E como está no meio do processo de fusão, então a gente ainda está naquela temperatura de fusão de 0 graus Celsius. Tá? Implica, então, né? Que temos, né? Uma mistura, né? De água e gelo, tá? A 0 graus Celsius. Tá? Então aqui já encontrei uma das perguntas dele, já sei qual que é a temperatura final, tá? Do processo nesse item B. Tá? Tá certo? Em termos qualitativos, também já encontrei o estado, que é uma mistura de água e gelo. Tá? Mas vamos ser mais exigentes. Tá? Vamos procurar encontrar nessa situação qual que é a massa, nessa mistura, qual que é a massa de gelo, qual que é a massa de água. Tá? Tá certo? E para a gente encontrar qual que é a massa de gelo, qual que é a massa de água que sobrou, tá? Então tem que pegar desse calor fornecido para o gelo, qual pedaço desse calor que foi usado só para a fusão de gelo. Tá bom? Tá certo? Então vamos encontrar isso aqui, ó. Vamos encontrar a quantidade de calor, tá? Então, vamos usar o calor, tá? Usado na fusão, né? Nesse item B, tá? Né? Aí, como faço para encontrar o calor que foi usado na fusão? É pegar assim, pegar todo o calor, né? Assim, calor que restou para a fusão, vou chamar de Q. Tá? É pegar todo o calor que foi fornecido, tá? E tirar o calor que a gente desperdiçou na etapa 1, que foi do aquecimento do gelo. Tá? Então pega todos os 210 kJ, né, que a gente tem aqui, né, que foi fornecido, tá? E desconta, tá, o calor que eu tive que usar para aquecer o gelo. Tá? De menos 10 graus Celsius para 0 graus Celsius, que eu já sei lá do item A, tá? Que é 15,98 kJ. Tá? Então, esse calor que sobrou para usar para a fusão do gelo, tá? Que é o QR, tá? Então vai dar, tá? É cerca de aproximadamente 194 kJ. Bom, 194 kJ. Tá? Bom. E como que eu vou usar esse calor que foi usado para a fusão? Tá? Lembra da relação lá, tá? Do calor para mudança de fase. Calor, né, para mudança de fase é igual ao calor latente, né? Mais ou menos, né? Calor latente vezes a massa que sofreu a mudança de fase. Tá certo? Então, né, é isso que eu vou usar aqui. Tá? Então, né, o calor QR, tá? Causa, né, a fusão da massa, né? Da massa. Vou chamar de MA, tá? Tá bom? Da massa MA, que virou água, já que a massa de gelo sofreu fusão. Então, essa parte da massa que virou água, tá? Tá certo? Aqui. Virou água, tá? Que sofreu a mudança de fase de gelo para água, né?
que é dada por aquela relação que lá do calor para a mudança de fase, que é dada por, né? Bom, QR, né? Calor da mudança de fase é igual, né? Aí lembra, esse aqui é o caso, estou fornecendo calor para a amostra, então é positivo. Aí lembra, é uma situação de antes, é fusão, então vou usar calor latente de fusão, vezes a massa que sofreu a mudança de fase, tá? A massa que virou água, tá? Bom, isola esse MA, tá? Esse MA, então, é igual ao calor que foi usado para fusão, que é R, né? Aqui nesse item B, divide pelo calor latente da fusão, tá? É o calor que é 194 kJ. Calor latente da fusão, né? A gente já usou no item A, ainda é o mesmo, tá? Do caso do gelo, né? Que é 333 kJ por quilograma, tá? Quilojoule por quilograma, tá? Por espaço, vou deixar assim indicado assim, tá? Aqui embaixo. É quilojoule por quilograma, tá? Faz essa divisão aqui, você vai encontrar que essa massa MA, tá, vai dar, né, 0,583 kg, tá? Já vou escrever como 583 gramas já, tá? Já vou converter direto aqui, tá? 583 gramas para poupar espaço aqui da página, tá? Bom, certo? Mas aí lembra, essa conta vai dar o estado em quilogramas e vocês convertem para grama, tá? Bom, certo? Então essa aqui é a massa de água, tá? Aí como faz para encontrar a massa de gelo, tá? Aí a massa de gelo, tá? É só pegar a massa total e tira a massa que virou água, tá? Então logo, né? A massa de gelo né? Bom. É pegar a massa total menos a massa da água, tá? Aí a massa total é 720 gramas, tá? Subtrai com a massa de água, né, que virou água, que é 583 gramas, tá? Aí vai sobrar então uma massa de gelo ainda de 137 gramas, tá? 137 gramas, tá? Bom, essa aqui é a massa que sobrou ainda como gelo, tá? Que eu estou como gelo, tá bom? Tá? Então, essa aqui é a nossa solução final. Então, você tem então, uma mistura de 583 gramas de água, tá? Com os 137 gramas de gelo, tá? Tá certo? A temperatura é de 0 graus Celsius. Então, esse aqui é o estado final do nosso processo, tá? Tá certo? Bom, tá certo? Só para vocês verem a diferença, tá? Onde a gente tinha parado antes, só estava falando que era uma mistura de água e gelo a 0 graus Celsius, tá? Agora não, você fecha a conta e você fala de uma forma até mais profissional, tá? Não, tá vendo? O resultado final é aqui, 583 gramas de água, 137 gramas de gelo, a temperatura de 0 graus Celsius, tá? Certo? Embora isso não tenha sido expedido especificamente no exemplo, tá bom? Mas é uma coisa que é bom vocês entenderem também, tá? Lembre-se que vocês estão numa formação de ensino superior, tá? Tá certo? Tá bom? Onde o público que vocês vão atender, eles vão ser mais exigentes do que seria normalmente, tá certo? Bom, então vocês têm que analisar de acordo com a circunstância, tá bom? Aí vocês vão encontrar situações que pedem que seja, por serem profissionais da área, vocês têm que ser mais específicos, tá certo? Tá bom? Tá? Vocês não podem se contentar apenas em fechar uma continha simples e dar uma impressão simples, tá certo? Como especialistas na área, quando vocês saírem aqui com o diploma na mão, tá? Bom, vocês vão trabalhar na profissão relacionada a esse diploma, tá? Aí vocês têm que também saber, né, ser mais, né, exigente, tá bom? O público né, para esse tipo de profissão vai ser mais exigente também, tá bom? Certo? Então, por isso que eu gosto de passar esse exemplo 2, para passar essas duas diferenças, tá? Bom,
certo? Então, com isso aqui a gente fecha esse exemplo 2, tá? Então a gente fecha, já estamos perto das 2 horas de aula, tá? Então eu vou encerrando essa aula por aqui, tá? Então fecha essa segunda aula da semana, sob forma de videoaula, tá? E na semana que vem a gente retoma de novo com as aulas online, com as aulas ao vivo, tá bom? Então, até mais a todos vocês, tá? Então nos veremos de novo na semana que vem.